Seja muito bem-vindo a mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou professor e mentor de hipnoterapeutas e hoje eu estou aqui para dar uma aula super legal sobre sugestão e expectativa. Se você está assistindo a gravação desse vídeo no YouTube, já dá o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando o conteúdo. E bora lá, bora lá! Hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema que é básico, um tema assim do início da hipnose, que é sugestão e expectativa. Bom, sugestão e expectativa são termos, elementos que estão ali no núcleo da hipnose, seria algo assim a nível de algo essencial para o processo, né? E eu posso dar 1000 definições diferentes com relação ao que é hipnose, como que ela funciona, tudo mais. Mas se existe um consenso dentro da hipnose, é o quê? É de que hipnose envolve sugestão e expectativa. Eu posso falar de hipnose dizendo que é um estado alterado, dizendo que não é estado alterado, eu posso falar que é um subconsciente, eu posso falar um monte de formas sobre a hipnose. Mas não tem como eu falar de hipnose sem estar citando sugestão e expectativa. Então a gente vai falar de consenso. Basicamente é isso aí. Porque sem sugestão e sem expectativa, não tem hipnose, não existe hipnose, né? E se faltar um desses dois elementos, provavelmente a hipnose já não vai rolar, né? É um dos centros dela. E, inicialmente, primeiro a gente vai falar de sugestão, né? Sugestão é o seguinte, sugestão não é obrigatoriamente só aquilo que eu verbalizo, não é obrigatoriamente só aquilo que eu falo. A sugestão, gente, ela acontece de várias formas diferentes. Desde formas verbais, o que está sendo dito, até não verbais. O meu tom de voz, os meus gestos, a minha postura, né? Existem sugestões que são implícitas, existem sugestões que são explícitas. Então, a sugestão ela pode surgir de várias formas diferentes. Ela tem várias expressões diferentes. E aí vai ter sugestões verbais e sugestões não verbais, né? Quando eu digo que a gente tem sugestões implícitas e explícitas, são questões que podem estar envolvendo contexto, né? Então, existem contextos onde existem regras, valores, coisas que já estão ali implícitos dentro dessa situação e que eu só de entrar ali já estou aceitando essas sugestões. Isso tem muito a ver também com a ideia da tal da conformidade social, né? O que importa é que a gente pode ter 1000 definições com relação até ao próprio termo que é sugestão, mas eu vou trazer aqui a definição de sugestão do Irving Kirsch. Irving Kirsch, quem me acompanha, já ouviu falar, né? O Irving Kirsch, ele é o professor de psicologia lá de Harvard e ele lidera o programa de estudos de placebo de Harvard, né? Então ele estuda hipnose, placebo lá. Ele é provavelmente um dos maiores pesquisadores de hipnose do mundo, né? Pesquisas desse cara são muito sérias. E ele contribuiu muito para esse modelo de hipnose que a gente chama de modelo sociocognitivo da hipnose, né? Esse cara ele é um grande estudioso da hipnose científica. E o Irving Kirsch ele fez uma definição do que é sugestão. E eu gosto da definição dele. Vamos olhar, gente. Vamos ver qual é a definição dele de sugestão. Ele diz o seguinte: uma sugestão é um tipo específico de estímulo. A sugestão é um estímulo que nos revela que uma resposta não voluntária ocorrerá. Então, gente, o nosso foco aqui ao falar de sugestão não é só o que está sendo falado. É o que está sendo falado, mas o processo de obter uma reação involuntária, de obter uma reação a partir desse estímulo que eu estou gerando. Então, sugestão não é só o enviar, é o enviar e a resposta a partir desse estímulo. Tá? Quando a gente fala de sugestão, gente, eu não estou só falando o que eu estou falando. Hipnose é um processo que deveria ser feito sob medida. Em que sentido? Quando a gente fala de hipnose, a gente entende que eu estou sugerindo informações e que alguém está captando essas informações. E pessoas diferentes vão reagir diferentes a essas sugestões. Consequentemente, o processo de sugestão, quando a gente fala dentro da hipnose, é o eu enviar essa informação ser recebida, interpretada, e a reação a partir disso, né?
Então, a sugestão envolve esse processo de feedback, essa resposta que a gente vai obter a partir de uma sugestão que está sendo dada. E lembrando que uma sugestão pode ser algo não verbal, né? Às vezes eu digo coisas que querem dizer várias coisas de forma implícita, né? E você sabe bem o que eu estou falando, não sabe? Isso é uma sugestão, por exemplo. Implícita, eu não verbalizei o que eu queria dizer, mas tem informação que está sendo sugerida ali. Então, tanto o estímulo quanto a resposta a partir desse estímulo, aqui vão ser classificadas como sugestões, tá? E aí vai ter sugestões verbais, sugestão não verbais e por aí vai. E dentro da hipnose, muito do que é sugestão envolve eu ficar jogando ideias. Eu vou criar ideias, né? Vou direcionar a atenção para evocar estados e experiências nas pessoas. E aí, o Irving Kirsch ele fala também de resposta involuntária. Mas como assim resposta involuntária? Vamos entender isso aqui. No último encontro, na última aula minha, que eu falei de que é hipnose, eu falei que hipnose pode ser um processo de evocação de estados. Mas como assim evocação de estados? O que diferencia uma sugestão hipnótica de uma sugestão comum, de eu dizer uma sugestão para o meu amigo? Gente, não tem como eu chegar para alguém que está depressivo e dizer assim: olha, a vida é bela, vamos aproveitar a vida, vai ser feliz, vai se divertir, você pode se sentir bem agora. Quando eu digo isso para uma pessoa depressiva, essa pessoa vai dizer assim: bobagem, Roberto, isso não faz sentido nenhum. Porque, gente, linguagem e emoção são áreas completamente diferentes do cérebro. Quando eu verbalizo algo, eu não tenho certo potencial de despertar várias respostas no corpo. Até existe, mas é muito mais difícil. Com hipnose, a gente tem uma forma de comunicação que vai gerar respostas que são inconscientes, que são voluntárias. Eu consigo disparar estados, eu consigo fazer alguém se sentir feliz com a sugestão hipnótica. Consigo fazer alguém se sentir incrível, eu consigo evocar dissociações, amnésias, alucinações e por aí vai. Então, uma das grandes características da sugestão hipnótica é a gente promover respostas a partir disso que a gente chama de inconsciente, né? Então, vai muito além de respostas linguísticas, né? Bom, se eu começo a falar sobre algo e você presta atenção nesse algo, é porque eu estou jogando a sua atenção para esse algo por meio da minha linguagem, né? Como eu disse, não é fácil alterar estados, mas por meio da linguagem, mas com a hipnose fica bem fácil a gente falar isso. Então, ao invés da gente ficar usando sugestões simples e diretas, com hipnose, a gente direciona a atenção da pessoa, a gente estimula a imaginação, joga a atenção dela para ideias, de forma que a gente consiga disparar estados, disparar fenômenos e gerar novas experiências dentro dessa pessoa, né? Então, ao invés de eu dizer para a pessoa ficar calma, o que ela não consegue fazer decidindo conscientemente, com a hipnose eu consigo dar sugestões de forma que dispare essa calma no corpo dessa pessoa, né? E como que a gente vai fazer isso dentro da hipnose? Usando imaginação, né? Porque a imaginação evoca estados, a imaginação modifica a fisiologia nossa, né? Então, assim como nós vamos usar a sugestão para gerar expectativa, a gente vai usar a sugestão para estimular a imaginação das coisas. E aí, dentro da hipnose, eu também vou ter esse termo que a gente chama de expectativa, que eu acabei de citar, e hipnose envolve eu jogar a atenção da pessoa para coisas que vão gerar expectativas de que certas coisas irão acontecer, né? A tal da ideia da fé que eu falei no último encontro, né? Então, o fato é que a gente está sugerindo coisas o tempo todo. O tempo todo a gente está sugerindo, não tem como a gente fugir da ideia de sugestão, entendendo que sugestão é comunicação, indo até de forma mais ampla, além do que eu citei aqui. Um cara importante para a hipnose, um cara chamado Paul Václavic, ele é do MRI, né? O Paul Václavic, ele dizia que tudo é comunicação até o silêncio. E, de fato, até o silêncio comunica informação, né? Então, o tempo todo a gente está informando, trazendo informações, e quando a gente fala de contextos hipnóticos, tudo vai ser sugestão, né? Eu vou sair aqui um pouco da própria hipnose e eu vou falar de algo que é um pouco diferente. Eu não sei se você que está me assistindo já tomou ayahuasca, por exemplo. Quem já tomou ayahuasca percebeu que a própria música que está tocando influencia a experiência. É, na verdade,
grande parte da experiência de quem toma ayahuasca está sendo direcionada pelo ritmo da música, pelo tom, pelo que está sendo tocado. A música é um tipo de sugestão, o ritmo, tudo isso é sugestão. Sugestão não é só o que está sendo dito, sugestão vai muito além disso. Então, dentro da hipnose, a gente vai usar a sugestão para direcionar a atenção da pessoa e gerar expectativas. Né? Então, vamos falar um pouco desse mecanismo da sugestão aqui. Vamos supor que antes de eu falar isso daí, o José Hamilton perguntou o que é MRI. Essa pergunta é boa, José. O MRI é o Mental Research Institute, vulgarmente chamado como Instituto de Palo Alto. O MRI, ele foi um grupo de terapeutas e pesquisadores que criaram modelos de terapia e que eles foram muito influenciados pelo próprio Erickson. Né? O MRI é muito importante para a terapia breve. Foi lá que surgiu a terapia familiar. A terapia familiar veio do MRI, é o núcleo, a essência da terapia familiar que a gente conhece, está lá. Alguns nomes famosos que eu posso citar é o Gregory Bateson, Steve DeShazer, Paul Václavic. O Gregory Bateson, por exemplo, foi quem apresentou a galera da PNL para o Erickson. Né? Jay Haley, tudo mais. A Virginia Satir foi uma das fundadoras do MRI. Então, acho que eu devo ter dado uma ideia de onde veio essa galera aí. Bom, vamos supor que eu vou no médico. E esse médico, ele me dá a receita de um remédio. Quando ele me dá a receita, ele pode imprimir essa receita e dar, ó, toma esse remédio aí. Bom, beleza, é o que a maior parte dos médicos fazem. Só que vamos entender que dar uma receita é uma sugestão. Se eu sei que dar uma receita é uma sugestão, eu posso dar essa sugestão de uma forma muito mais positiva. Ao invés de eu simplesmente dar essa receita, o que eu posso fazer? Eu posso dar essa receita e falar assim, olha, esse remédio aqui, tal remédio, ele ajuda de tal forma, ele funciona de tal e tal forma, e quando você tomar ele, você vai se sentir bem, você vai se sentir incrível, e pode ficar tranquilo que ele funciona rápido. Perceba que tem o médico que vai só dar o remédio, e tem o médico que vai associar significados ao símbolo remédio. Eu estou atribuindo um conjunto de significados de expectativas ao remédio. Eu estou jogando atenção para isso e atribuindo significados a esse símbolo. Isso é um processo hipnótico. No último encontro, eu falei que hipnose envolve jogar a atenção da pessoa para certos elementos e associar ideias a esse elemento. Esse associar ideias é atribuir significados a esse símbolo. É isso que vai trazer expectativa. Então, quando eu digo para um paciente que ele vai tomar tal remédio e o remédio vai fazer efeito rápido, o efeito dele é incrível, eu estou criando expectativa. E, consequentemente, esse remédio vai passar a funcionar muito melhor. Né? Então, gente, tudo está sendo sugestionado, tudo é sugestão. E a questão é que a gente pode fazer isso de uma forma mais positiva para as pessoas. Né? Há um tempo atrás, eu sofri um acidente, eu quebrei meu pulso, e eu estava lá no hospital, era um hospital especializado em traumas, em acidentes, né? Em acidentes automobilísticos, inclusive. E do meu lado, na sala de espera, tinha um cara que ele tinha quebrado a perna e era uma fratura exposta. E ele tinha aquela fratura exposta do meu lado e ele estava tranquilo. Ele estava sentado tranquilo do meu lado, sem reclamar de nada. Eu não sei se ele estava alcoolizado, o que estava acontecendo, mas ele estava de boa. De repente, chega um grupo de médicos com o raio-x do cara ali, vira para ele e fala assim, nossa, eu não sei como você está aguentando essa dor, nem um cavalo aguentaria essa dor. Na hora que o médico falou isso, o cara começou a gritar de desespero. O que aconteceu? Os médicos deram uma sugestão para essa pessoa. Eles deram uma sugestão onde eles direcionaram a atenção do cara para uma dor e associaram essa dor ao significado de que isso é terrível. Consequentemente, o cara entrou em contato e começou a sofrer de dor. Gente, isso é um processo sugestivo. O que os médicos fizeram foi hipnose. Eles jogaram atenção, atribuíram o significado, consequentemente, o cara reagiu a esse significado, a essa sugestão. Né? Então, gente, sugestão vai muito além daquilo do que apenas está sendo dito. Né? O George Lozanov, ele diz o seguinte, a sugestão está em tudo. Como vocês viram o exemplo do médico, né? A todo momento a tal da sugestão está acontecendo. E o que a gente quer é passar da sugestão de forma propositada, consciente.
quando eu estou consciente daquilo que eu estou sugerindo, eu vou estar passando a me comunicar de uma forma muito mais eficiente. Eu vou gerar efeitos inconscientes de maneira muito mais efetiva. Lembrem-se da definição que eu dei de sugestão a partir do Inverkirch, que é a sugestão é tanto estímulo quanto a resposta involuntária que acontece a partir desse estímulo. Consequentemente, se eu vou dar um remédio, eu atribuo um significado positivo a esse remédio pode fazer que eu tenha respostas involuntárias muito mais eficientes, né? Bom, indo lá para o começo, para a origem da hipnose, a gente tem o James Braid, o cara que cunhou o termo hipnotismo ou neurohipnotismo, e o James Braid, ele diz o seguinte: a sugestão é o ato pela qual uma ideia é introduzida no cérebro e por ela aceita. Então, aqui a gente tem uma definição diferente da do Irving Kirsch, mas ainda está muito dentro do que a gente está falando aqui. Né? Eu introduzi uma ideia e essa pessoa aceitar essa ideia. Quando eu falo aqui de introduzir e aceitar essa ideia, lembra aquilo que eu chamei de convencimento no último ponto. Né? Hipnose envolve eu persuadir e associar ideias a certos elementos para que isso seja aceito de alguma forma. Bom, teve o James Braid, passou alguns anos, vem um outro cara chamado Hippolyte Bernheim. O Bernheim, eu não sei se vocês conhecem, o Bernheim, ele foi o fundador da escola de Nancy, de hipnose, uma escola francesa, que era a escola famosa pela ideia de sugestão. Né? A escola de Bernheim, ela era uma escola concorrente com a escola de Salpêtrière, a escola de Charcot. E, inclusive, o Bernheim, ele ficou muito famoso também, né? Não por isso, né? Mas o Freud foi aluno do Bernheim também. Muitas pessoas acham que o Freud foi aluno só de Charcot e não foi, não. O Freud estudou com o Bernheim. Inclusive, o Freud fez traduções de livros do Bernheim, né? Pra vocês terem ideia da importância desse cara para a hipnose. E, bom, o Bernheim, ele declarou de forma explícita o seguinte, que mesmo na ausência de estados de transe, todos os fenômenos hipnóticos podem ser produzidos por meio de sugestão. Ou seja, lá atrás, o Bernheim já estava falando que ao fazer hipnose, a gente não precisaria estar presos à ideia de transe, porque mesmo na ausência desse tal possível estado de transe, tudo já poderia acontecer só com sugestão. Né? Então, para o Bernheim, tecnicamente, transe pode não existir. Né? Para o Bernheim, sugestão é um ato ou uma ideia que é introduzida no cérebro e aceita por ele. Né? A mesma definição lá do Braid. Inclusive, o Bernheim ele sustentava que a hipnose era uma condição. Uma condição. E quando o Bernheim diz condição, aqui eu, Roberto, traduzo para um comportamento. Um comportamento de hipersugestionabilidade. Então, para o Bernheim, a hipnose era uma condição específica de sugestionabilidade reforçada. Condição específica de sugestionabilidade reforçada, que é provocada pela ação não voluntária ideodinâmica de sugestões apropriadas. Olha que louco, o Bernheim já falava de processo ideodinâmico. E hoje ninguém sabe o que é termo, o que é processo ideodinâmico quando a gente fala de hipnose. Né? Olha que loucura. James Braid falava, a galera de escola de Nancy falava, e hoje a maior parte dos hipnólogos nem fazem ideia do que é processo ideodinâmico. Tá, então, vamos rever aqui a definição dele, porque a definição dele é sensacional. Para o Bernheim, a hipnose é uma condição específica de sugestionabilidade reforçada que é provocada pela ação não voluntária e ideodinâmica de sugestões apropriadas. Olha que louco! Ou seja, quando eu dou sugestões apropriadas que geram o processo ideodinâmico, ou seja, quando eu dou sugestões que geram respostas que são aparentemente involuntárias, isso pode gerar uma condição específica de hipersugestionabilidade. Que é o que eu falei no nosso último encontro. Hipnose é um processo onde eu quero gerar a sensação de estar dividido, e essa sensação de divisão vai envolver eu gerar resposta a partir de sugestões que a consciência não conseguiria gerar. Estados, alucinações, fenômenos hipnóticos, e por aí vai. Né? Então, olha que interessante. Lá nos anos 1800, lá atrás, antes do século XX, já sabiam que hipnose era muito mais um processo de sugestão do que um estado alterado. Né? Do que o estado alterado. Inclusive, eles já sabiam
que era possível gerar todas as respostas que a gente gera na hipnose fora da hipnose. Olha que interessante. Quando eu digo fora da hipnose, aqui é fora do transe formalizado, né? Aí, o Bernheim, ele declara a sugestão comanda hipnotismo. Quando ele diz sugestão comanda hipnotismo, não é o transe, né? É a sugestão. E aí, passa alguns anos, vira o século, e vem um acadêmico chamado Clark Hull. O Clark Hull era um psicólogo comportamental muito famoso, né? Foi professor acadêmico do Milton Erickson. Em 1933, o Clark Hull ele lança o livro Hipnose e Sugestionabilidade, onde ele conta, onde ele declara ali vários dos experimentos acadêmicos que ele tinha feito envolvendo hipnose, e ali ele afirma que não tem o porquê a gente chamar hipnose de estado alterado, né? Por quê? Porque ele provou em laboratório que tudo que a gente faz com hipnose, a gente faz sem fazer hipnose, né? Ele demonstrou que sem fazer hipnose, sem pedir para a pessoa entrar em transe, sem fazer um ritual nem nada, ele conseguia gerar anestesias, alucinações positivas, alucinações negativas, amnésias, dissociações de personalidade e por aí vai. Para ele, ficou claro que tudo o que acontecia dentro da hipnose também acontecia fora dela. E que todos os fenômenos hipnóticos, na verdade, não são exclusivos da hipnose, não são fenômenos. Não são fenômenos, são comportamentos. Porém, quando esses comportamentos acontecem dentro de um contexto hipnótico, aí a gente passa a chamar isso de fenômeno hipnótico. Né? Por quê? Porque eu tenho amnésia no meu cotidiano. Vira e mexe, eu procuro minha chave, mas cadê minha chave? Aí eu vou ver, ela está na minha mão. Vira e mexe, eu tô andando na rua, eu ouço alguém chamar o meu nome, eu vou ver, ninguém chamou. O que que é isso? É uma alucinação auditiva. Vira e mexe, eu tô procurando uma coisa na minha geladeira, minha mulher fala, aí tá na porta, eu olho e não tá. Ela vai na geladeira e acha. O que que é isso? É uma alucinação negativa. Então, não precisa da hipnose para nada disso acontecer. Mas o que caracteriza a hipnose é um processo de sugestão onde eu consigo gerar essas respostas que conscientemente eu não tenho essa habilidade. Né? Respostas que são involuntárias, inconscientes. Né? Tá, só que o Clark Hull ele percebeu uma coisa, que apesar de todas essas coisas acontecerem fora da hipnose, se eu faço uma indução hipnótica e crio um contexto hipnótico, eu consigo gerar essas respostas com uma maior facilidade, ou seja, em maior quantidade. E aqui a gente vai fazer uma divisão, Se eu for pensar a nível de qualidade de respostas, eu consigo gerar as mesmas coisas que eu faço com hipnose fora da hipnose. Eu consigo gerar alucinação positiva dentro e fora. Ou seja, qualitativamente, tudo acontece dentro quanto fora. Mas, quantitativamente, a nível de quantidade, eu consigo gerar mais fácil dentro da hipnose. Então, qualitativamente é igual, mas quantitativamente, com hipnose é muito mais fácil. Né? O José Hamilton falou aqui no chat o seguinte: tudo aquilo que se consegue fazer em hipnose pode ser feito sem hipnose. A diferença é que com hipnose é mais rápido. É isso aí. E além do mais rápido, eu vou colocar o termo mais fácil. Tá? Basicamente é isso aí. Você acertou em cheio, José. Tá, então a diferença não é qualitativa, mas sim quantitativa. E ficou claro para vocês que, tecnicamente, isso não é um fenômeno hipnótico? E o alucinar não é um fenômeno hipnótico, né? Não é, porque se acontece fora, não é nem fenômeno nem hipnótico. Basicamente é isso aí. Mas, se eu estou dentro de um contexto hipnótico e essas coisas acontecem, isso me convence de que eu estou hipnotizado. Por isso que a gente vai chamar de fenômeno hipnótico, porque essas experiências, dentro de um contexto hipnótico, são experiências extremamente impressionantes e impactantes para a minha consciência. E note que o que eu falei agora há pouco foi o seguinte: o Clark Hull ele disse que quando eu fazia uma indução, eu aumento a sugestionabilidade. O que ele quer dizer com isso daí? Ele quer dizer que não é que a indução gere um estado de transe. A indução pode gerar um estado de transe. Mas o que a indução faz é formalizar e aumentar a sugestionabilidade. Então, eu posso falar de indução como uma ritualística que gera esse comportamento de hipersugestionabilidade.
né? E não que o transe obrigatoriamente gera um estado de transe. E você pode acreditar em transe quando eu falo tudo isso, viu, gente? Se você assistiu a minha aula passada, você viu que eu mesmo acredito em um estado. Só que eu não acredito que o transe é um estado alterado, mas sim que o transe é um estado natural, né? É um estado natural. E tanto faz se você acredita ou não. Tanto faz, vou ser bem sincero. Na aula que vem eu vou falar mais sobre transe. Inclusive, minha próxima aula é sobre o que é o transe, né? E por que a gente vai usar o tal do transe na hipnose. Tá. Então, Clark Hull disse que a indução hipnótica aumenta a sugestionabilidade, né? Ele cria esse comportamento de hipersugestionabilidade. Ele notou que a indução hipnótica é como um ritual que vai aumentar a sugestionabilidade. Então, ao fazer a indução, eu estou formalizando esse processo ritualístico, consequentemente, por expectativa, isso aumenta a sugestionabilidade. O Clark Hull ele afirmou que a essência da hipnose não está no fato da mudança da sugestionabilidade. Quer dizer, o Clark Hull ele disse que a essência da hipnose está nesse aumento da sugestionabilidade e não associado ao tal do transe por si só. Ele afirmou no livro Hipnose e Sugestionabilidade que todos os comportamentos vistos na hipnose podem ser obtidos sem hipnose. E olha que interessante aqui, ele colocou o termo comportamento. Ele não colocou fenômeno hipnótico. Para o Clark Hull, os fenômenos eram comportamentos. Tá. O Clark Hull ele era um comportamental, né, behaviorista. Ele já lidava com hipnose como se a hipnose fosse um comportamento. Por isso que ele diz que todos os comportamentos da hipnose podem ser vistos fora da hipnose, né? Bom, passam uns aninhos, vem um cara chamado Ernest Hilgard. O Ernest Hilgard ele era um pesquisador de Stanford e ele fez alguns experimentos onde eles comprovaram que uma pessoa hipnotizada, em média, de 12 sugestões que estão contidas em uma escala. Opa, desculpa. Eu perdi a anotação aqui, eu perdi o número. Ah, tá, é isso. Se eu pego uma pessoa e hipnotizo ela, em média, vai aceitar 12 sugestões contidas na escala que eles criaram. Porém, se eu não fazer hipnose, dar essas mesmas 12 sugestões, as mesmas pessoas vão reagir a 5 delas. Olha que louco. Sem formalizar, a pessoa vai reagir 5. Formalizando, ela vai reagir a 12. Isso deixa claro para a gente a ideia de quantidade que o Clark Hull trouxe. Né? Então, fora da hipnose, a pessoa vai reagir a 5 sugestões do grupo da escala deles. Se eu formalizar, ela vai reagir com mais facilidade, provavelmente a pelo menos 12 dessas sugestões. Então, olha que interessante. O Hilgard, ele comprovou numericamente o que o Clark Hull já tinha comprovado anteriormente. Né? Se uma pessoa com hipnose responde a 6 das 12 sugestões, ou 5 das 12 sugestões em uma escala, sem hipnose, ela vai reagir assim. Então, a diferença é quantitativa e não qualitativa. Bom, passou os anos, chega o ano de 1972, os pesquisadores Young e Cooper, eles fizeram um experimento envolvendo expectativa. Eles separaram a galera em 2 grupos diferentes, onde um grupo esperava que quando eles fossem hipnotizados, eles iam ter amnésia. Enquanto o grupo 2 não foi citada a amnésia na hipnose. Os 2 grupos seriam hipnotizados, mas um deles falava assim, antes, você viu? Quando a pessoa é hipnotizada, ela tem amnésia. E o que aconteceu quando os 2 grupos foram hipnotizados? O que aconteceu foi o seguinte: 75% dos participantes do grupo 1 tiveram uma amnésia espontânea. Amnésia espontânea. PS, a sugestão foi dada muito antes da hipnose acontecer. Né? Enquanto o grupo B, nenhum deles teve amnésia. Olha que interessante. Quando mudou a expectativa de como essas pessoas reagiriam ao serem hipnotizadas, mudou a resposta delas dentro da hipnose. O grupo A, que foi pré-sugestionado muito antes da hipnose acontecer, de que olha, quando as pessoas hipnotizadas, elas têm amnésia. Você sabia disso? Ah, eu não sabia, que legal. Vamos lá, então, para o experimento. Esse grupo, 3 a cada 4 dessas pessoas tiveram amnésia espontânea sem ser sugestionada dentro da hipnose. Já o grupo B, ninguém teve amnésia. O que isso quer dizer? Que quando eu mudo a minha expectativa com relação a como eu vou reagir dentro da hipnose, eu mudo o quê? O meu comportamento dentro da hipnose. Basicamente é isso aí. Basicamente é isso aí. Eu mudo a expectativa,
eu mudo o comportamento de reação a partir da hipnose. E expectativa é aquilo que eu tenho associado com a ideia de que algo vai acontecer, né? Se eu possuo expectativas com relação ao que vai acontecer amanhã no meu dia, essa é a minha expectativa com relação ao que vai acontecer amanhã no meu dia. O José Hamilton disse no chat o seguinte: isso me sugere que podemos sugerir uma mudança positiva ao paciente algum tempo antes da sessão. Sim. E, na verdade, isso é o processo hipnótico. É o processo hipnótico, é você começar o processo fazendo a pessoa ter expectativa de que ela vai mudar. Basicamente, é isso aí. Bom, se eu disser agora mesmo que se eu for hipnotizar você, você vai relaxar muito e você vai ficar calma, ao ser hipnotizado, você vai relaxar muito, vai ficar calmo. Porém, se antes de eu fazer hipnose, eu disser para você de que ao ser hipnotizado, você vai ficar tenso, ao ser hipnotizado, você vai ficar tenso. Se eu disser para você que ao ser hipnotizado, você não vai ouvir minha voz e vai viajar nos seus pensamentos, é isso que vai acontecer. No último encontro nosso, eu dei um exemplo de uma pesquisa que foi feita pelo Steve Lin. Steve Lin ele fez um experimento onde ele separou em dois grupos e um dos grupos ele disse que pessoas hipnotizadas não conseguem impedir que uma sugestão seja aceita, que elas não conseguem reagir à sugestão. Enquanto o grupo B disseram que elas poderiam tentar reagir, elas conseguiriam bloquear sugestões ou negar sugestões. O que aconteceu foi, o grupo A não conseguia segurar sugestões, eles tentavam impedir que a sugestão fosse aceita e a sugestão acontecia do mesmo jeito. Então, eles sugeriam que a mão ia levitar, a pessoa tentava evitar que a mão levitasse, mas a mão levitava do mesmo jeito. O que isso significa? Se existe a expectativa de ter perda de controle, vai existir perda de controle. Se não existe expectativa de ter perda de controle, não vai existir perda de controle. Então, o próprio arquétipo da pessoa hipnotizada, a própria ideia de como uma pessoa hipnotizada vai reagir ao ser hipnotizada é maleável, porque vai depender da expectativa. Se você for hipnotizar uma pessoa que nunca viu o Pyong Lee hipnotizar alguém, por exemplo, provavelmente essa pessoa não reaja como a gente vê as pessoas que o Pyong Lee hipnotiza reagindo. Muitas pessoas que fazem classe que esperam que a pessoa fique relaxadona, ali, pá, apagada, tudo mais, mas se não existe expectativa, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque a expectativa é diferente, né? Então, se eu te disser para você que ao ser hipnotizado, você vai deixar de ser você e você vai ser um macaco, por mais que você não queira, você vai virar um macaco, é isso que vai acontecer. Basicamente é isso. Né? Então, a expectativa sua é que vai limitar a sua experiência dentro da própria hipnose. Né? Da mesma forma que a mesma sugestão pode gerar respostas diferentes. Por quê? Porque pessoas diferentes possuem expectativas diferentes com relação à mesma sugestão. Eu tenho expectativa com relação ao processo da hipnose, mas eu tenho expectativa com relação à sugestão que eu estou recebendo também, né? Expectativas diferentes com relação ao processo hipnótico geram comportamentos diferentes com relação ao processo hipnótico. Bom, vou dar alguns exemplos. Deixa eu só ver se eu vou falar desses exemplos depois ou não. Me dá só uns segundinhos aqui, gente. Tá, depois eu vou falar disso daqui. Então, na verdade, é a expectativa que faz com que todo o processo hipnótico aconteça. É a expectativa, né? Porque a partir da expectativa que vai entrar em jogo o tal do processo ideodinâmico, e o meu corpo vai reagir a partir dessa sugestão. Né? Processo ideodinâmico, aquele lá que eu disse, de a nossa mente não diferencia imaginação de realidade, né? É como se não diferenciasse. Então, eu imagino, meu corpo reage, isso é o processo ideodinâmico. Então, eu tenho uma expectativa, a partir da expectativa, entra em resposta o processo biodinâmico e aí vem o comportamento, a resposta a partir disso. Então, o processo biodinâmico é o processo que ocorre a partir da imaginação ou da sugestão, e que vai gerar a resposta que traz a sensação de involuntariedade, traz a sensação de eu estar hipnotizado. Né? Bom, então, se eu imagino que eu estou brigando com alguém, eu fico nervoso agora porque eu estou imaginando que estou brigando com alguém. Se eu imaginar que estou ganhando a loteria, meu corpo vai reagir como se eu estivesse ganhando a loteria. E é isso que vai trazer a sensação de involuntariedade. Então, se eu fazer você... Se eu criar na sua mente a expectativa, a ideia de que amanhã o seu dia vai ser incrível,
você já vai reagir, vai se sentir bem a partir de agora, né? Porque você imaginou isso daí. Bom, eu tenho uma aula só sobre o processo biodinâmico. Eu indico você assistir essa aula sobre isso, né? Eu trouxe um trecho aqui do James Braid, o criador do termo neurohipnotismo, falando sobre o processo biodinâmico, né? Obviamente que a visão dele é antiga, né? Ela já está ultrapassada, mas ela explica muito bem esse mecanismo para a gente. Então, vamos lá. O James Braid, ele diz: um reflexo é imediatamente transmitido do centro cortical, onde essa ideia, induzida pelo nervo auditivo, é percebido ao centro motor correspondente à origem central da flexão. Há então exaltação da excitabilidade reflexa ideomotora, que efetua a transformação inconsciente do pensamento em movimento desconhecido da vontade. A mesma coisa ocorre quando digo ao sujeito hipnotizado: você tem uma sensação de cócegas em seu nariz. O pensamento induzido pela audição é refletido no centro da sensibilidade olfativa, onde desperta a imagem e memória sensível da coceira nasal, como as impressões anteriores a criaram e deixou o impresso e latente. Essa sensação de memória assim ressuscitada pode ser intensa o suficiente para causar o ato reflexo de espirrar. Essa passagem contém a essência da teoria utilizada pelo autor sênior da sugestão hipnótica. Há também, então, a exaltação da excitabilidade reflexa ideossensorial, que efetua a transformação inconsciente do pensamento em sensação ou em uma imagem sensorial. Da mesma forma, as imagens visuais, acústicas, gustativas sucedem à ideia sugerida. O mecanismo de sugestão, em geral, pode ser resumido na seguinte fórmula: o aumento da excitabilidade, reflexo ideomotora, ideossensível e ideossensorial. O ideoreflexo aumenta a excitabilidade no cérebro, de modo que qualquer ideia recebida é imediatamente transformada em ato, sem que a porção controladora do cérebro, os centros superiores, sejam capazes de impedir a transformação. Então, a ideia de sugestão, já para o James Braid, envolvia gerar essa resposta que é involuntária, que está fora da tomada de decisão, ou seja, sem volição, né? Bom, eu vou dar alguns outros exemplos aqui de sugestão e expectativa para vocês, né? Quando eu vou fazer hipnose, eu vou dizer que certas coisas vão acontecer e eu vou atribuir significados, e eu vou dizer e eu vou criar essa ideia como um todo, né? Eu vou dizer, ó, quando eu contar até 3, você vai fechar os seus olhos e vai relaxar imediatamente. Eu vou dizer durma, e no durma você vai fechar os seus olhos e relaxar imediatamente. Eu estou criando o termo durma, o símbolo durma, e associando significados a isso que é o termo durma. Né? Basicamente é isso. Então, eu vou dizer assim, eu vou contar de 1 até 5, no 5 a sua mão vai colar. Quando eu digo que no 5 sua mão vai colar, você vai ver lá a sua mão colada, você tentando soltar sua mão e não conseguindo. Consequentemente, pelo processo biodinâmico, seus músculos vão travar e você não vai conseguir gerar o movimento da sua mão. Né? Vai ter ali a catalepsia. Basicamente, essa é a ideia do mecanismo da expectativa. Né? E por que fazer a contagem? Porque eu vou dizer antes o que vai acontecer. Né? Eu quero gerar a expectativa de que no 5 a mão vai estar colada. Né? Então, eu não vou dizer sua mão cola agora. Eu vou dizer no 5 sua mão vai estar colada. Porque eu quero gerar a expectativa de que lá sua mão vai estar colada. Né? Então, por isso, geralmente vai vir a ideia da contagem. Né? Beleza. Tá. Se durante uma indução eu digo que ela vai fazer uma contagem, que eu vou fazer uma contagem que cada número que eu contar vai relaxar mais o corpo dela, ou de que a cada número que eu contar vai vir mais energia e disposição, eu estou associando o significado de ter mais energia e mais disposição ao símbolo, que é o número que eu vou contar. Então, eu posso fazer uma imersão dizendo assim, ó, 1, 2, vai voltando, 3, ainda melhor, 4, bem consciente, sim. É diferente de eu só fazer uma contagem, de eu atribuir significados e expectativas a essa contagem. Se eu quero que essa contagem de imersão tenha efeito de verdade, o significado tem que ser atribuído antes. O que eu vou dizer? Eu vou fazer uma contagem até 5. Cada número que eu contar vai vir mais energia e disposição. E no 5 você vai estar super alerta, super desperto. 1 vai vindo mais energia e disposição, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a sugestão veio antes.
A contagem por si só tanto faz, não importa a contagem. Se eu não atribuir um significado a essa contagem, eu posso contar um número que for que não tem efeito. Eu crio a expectativa antes e atribuo esses significados para gerar a expectativa antes, para depois fazer o processo acontecer. A hipnose aconteceu antes da hipnose ser formalizada. Esse é o lance aqui. Então, tudo na hipnose vai envolver gerar expectativa e atribuir significados a símbolos para gerar essas expectativas. Eu vou criar símbolos, eu vou dar nomes a esses símbolos e eu vou atribuindo significados a esses símbolos para que a pessoa tenha expectativa de que quando esse símbolo acontecer, essa resposta vai ser gerada, né? Então, quando eu falo de expectativa, eu estou falando de algo que prévio. Expectativa é algo prévio, vem antes, sempre, né? Não adianta eu pedir para a pessoa executar algo que eu não tenha atribuído um significado prévio. Não adianta. Gente, vamos supor que você vai sair na rua e vai dando arme pum na galera da rua. Você vai pegar no braço da galera e vai falando durma, 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 durma. Ninguém vai entrar em transe. Por quê? Elas não sabem o que você quer que aconteça. O durma só tem efeito porque eu disse em algum momento, eu vou dizer a palavra durma, quando eu disser durma, você vai fechar os olhos e entrar em transe profundo. Se eu não criei a expectativa do que significa o termo durma, você não tem significados associados a isso. Se eu disser durma, você vai achar que você tem que dormir de verdade. E não é isso que eu quero. Então, expectativa está associado com atribuir significados prévios a símbolos, né? Basicamente, é isso aí. Tá. Então, quando eu faço hipnose, a gente geralmente vai ter uma conversa prévia com a pessoa, que a gente chama de pré-talk. E, na verdade, a hipnose está acontecendo no pré-talk, não na hipnose formalizada. A hipnose já estava acontecendo muito tempo antes. Ali é só a formalização, né? Eu gerei a expectativa antes para depois o processo ser só formalizado. Então, a expectativa é um fator tão importante para a hipnose. Para você ter uma ideia, o próprio termo hipnose é hipnótico. Pelo simples fato de eu dizer que a hipnose vai acontecer, as pessoas já têm expectativas associadas ao que é hipnose, consequentemente, elas já tendem a agir melhor o processo hipnótico. Então, eu posso fazer hipnose sem falar de hipnose? Pode. Mas, se eu digo que vai acontecer hipnose, isso vai acontecer muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Aí o José Hamilton disse o seguinte: foi o que aconteceu com a minha cliente ontem. Verdade, foi o que aconteceu. Você gerou a expectativa de que ela ia resolver, e já começou a ter mudança ali. Exatamente, José, exatamente. Então, tudo vai depender da expectativa. Na última aula, eu dei o exemplo do experimento de Stanford, quando eles criaram a escala de sugestionabilidade de Stanford, né? Eles botavam audiotape, diziam para as pessoas ouvir esse audiotape, as pessoas ouviam, e depois eles davam uma série nesse audiotape tinha uma indução, né? E depois eles recebiam uma série de sugestões e eles viam quais sugestões reagiam, quais sugestões não reagiam. Eles descobriram ali que 23% das pessoas eram altamente suscetíveis à hipnose, 60% das pessoas tinham respostas moderadas ao processo hipnótico, 17% das pessoas praticamente não eram hipnotizáveis. Mas eles mesmos invalidaram a pesquisa deles. Por quê? Porque eles colocaram um elemento a mais em uma outra pesquisa. Eles botaram um vídeo de pessoas sendo hipnotizadas antes delas passarem pela indução. Consequentemente, quando elas assistiam esse vídeo, elas geravam expectativa de como elas se comportariam ao serem hipnotizadas. Consequentemente, uma quantidade maior de pessoas conseguiu ser altamente suscetível à hipnose, né? Então, quando eu modifico a expectativa, eu modifico a resposta que vai acontecer a partir dessa sugestão. E olha que louco! Eu falei que existe a expectativa com relação ao processo hipnótico, mas existe expectativa com relação à própria sugestão. E aqui eu vou trazer exemplos meus, né? Eu vou trazer exemplos meus. Há uns anos atrás, eu estava fazendo algumas anestesias para tatuagens, né? E ali eu tive algumas experiências que para mim foram bem interessantes. Uma vez eu estava fazendo uma dessas anestesias, era uma tatuagem no peito, bem grande, e aí o menino que estava sendo anestesiado, ele também tinha um problema com o barulho da maquininha de tatuagem.
porque ele associava o barulho da maquininha de tatuagem com o barulho de uma maquininha de dentista. Então, gerava aversão nele, aquela maquininha rotativa, né? E aí eu dei a seguinte sugestão para ele. A partir de agora, o barulho da maquininha vira o som de um piano tocando. A partir de agora, o barulho da maquininha era o som de piano tocando. Então, além de anestesiar, eu queria gerar uma alucinação auditiva para ele ficar tranquilo com o som. E aí, tatuagem vai, tatuagem vem, ele totalmente anestesiado, deu meia horinha, eu olhava para a cara dele, ele fazendo expressões estranhas. Eu olhava ele com expressão estranha e eu, puxa, o que está acontecendo com ele? Eu fui perguntar, falando, você está sentindo bem? Eu tô, tá ótimo. Você está anestesiado? Tô. Tô muito bem anestesiado, Roberto. Muito obrigado. Mas sabe, Roberto, é estranho. O que tem esse piano tocando? Tem um piano assim. Olha que interessante. Eu disse que era um piano tocando. E ele, por expectativa própria, pelo significado que ele tinha atribuído a isso, a resposta que surgiu foi o quê? Uma nota de um piano tocando. Como a maquininha rotativa é um tom único tocando, ele ouviu um piano tocando uma nota só. Se eu quisesse que essa sugestão fosse muito melhor oferecida, eu deveria ter gerado uma expectativa diferente. Eu deveria ter dito, a partir de agora, o barulho da maquininha vai tocar uma melodia no piano. É diferente de um piano tocando. Se eu dissesse a palavra melodia tocando, ele ouviria uma música e não uma nota só. Então perceba que uma mesma sugestão geram respostas diferentes. Em uma outra anestesia que eu fiz, eu dei a seguinte sugestão. E quando você ouve o barulho da maquininha, você relaxa. O que aconteceu? A maquininha tocava, a pessoa ia relaxando e começava a dormir. Aí desligava a maquininha e ele voltava. Aí ligava a maquininha e ele ia apagando. Aí desligava a maquininha e ele voltava. Por quê? Porque ele tinha essa expectativa com relação ao que significa relaxar. Se eu dissesse você vai ficar acordado, desperto, mas relaxado e se sentindo bem, seria uma expectativa diferente. Então, perceba que eu tenho expectativa com relação ao processo hipnótico e com relação à sugestão que está sendo dada. Sugestão é o processo de criar um símbolo e atribuir significados a esse algo e essa resposta involuntária que acontece a partir disso. Então, eu crio a expectativa antes, eu associo os significados antes, só para depois o processo acontecer. Então, se eu digo para uma pessoa que ao ser hipnotizada ela vai relaxar, quando eu formalizar a hipnose, ela vai tender a relaxar. Se eu disser que ao ser hipnotizada ela vai ficar tensa e bem alerta, de olho arregalado, ao ser hipnotizada, é isso que vai acontecer. Então, é a expectativa que dito que vai acontecer durante a hipnose. Então, você, como hipnólogo, trate de cuidar muito bem das sugestões que você está dando para as pessoas e quais as expectativas podem estar sendo criadas a partir disso. Tá? E se eu puder resumir algo aqui sobre expectativa, é de que grande parte da hipnose vai acontecer antes da formalização da hipnose, né? Ao hipnotizar alguém, eu quero gerar antes a sensação, eu quero convencê-la antes de que ela será hipnotizada, tá? À medida que eu vou impressionando essa pessoa por meio de sugestões simples, eu vou impactando a consciência dela e ela vai ficando mais flexível, mais aberta para aceitar sugestões mais complexas, né? Então, no momento que a pessoa passa a acreditar que ela vai reagir a tudo, a partir do momento que ela tem expectativa de que ela vai aceitar qualquer sugestão, toda sugestão passa a ser aceita. E esse é o mecanismo da homoação e da heteroação, que é uma outra aula que eu já dei, que você pode assistir aqui nesse canal do YouTube, né? Bom, vamos lá. Então, o processo de hipnose, ele começa de forma ativa com a pessoa hipnotizada participando do processo. A pessoa que vai ser hipnotizada, ela geralmente vai começar imaginando, né? Ela imagina, o corpo reage pelo processo biodinâmico, mas à medida que ela vai notando essas respostas inconscientes e involuntárias, isso impacta e impressiona, a expectativa aumenta, até que vai chegar uma hora da hipnose que a pessoa não precisa mais estar ativa na hipnose. Você dá a sugestão e ela já reage à sugestão de forma involuntária. Então, tecnicamente, a ideia da hipnose é gerar essa resposta de perda de controle, né? Eu quero que ela tenha tanta expectativa que ela vai aceitar minha sugestão, que ela não tenha que ter atividade consciente para que a sugestão aconteça. A hipnose começa consciente, com a pessoa imaginando lá que a mão está colada, mas depois que ela foi sendo impactada, impressionada, impactada, impressionada,
a expectativa é tão alta de que ela está hipnotizada que qualquer sugestão que eu dou, ela vai acontecer de forma involuntária. Né? Então, hipnose, sim, tem a ver com perda de controle em sua própria essência. Né? Então, ao fazer hipnose, eu vou dando sugestões de formas específicas que vão gerar essas respostas que são inconscientes e involuntárias. Consequentemente, isso vai gerar a sensação da pessoa estar hipnotizada, a expectativa de que ela está sendo hipnotizada ou vai sendo hipnotizada. Consequentemente, todo o processo é amplificado. O que eu quero fazer ao fazer hipnose é convencer a hipnose de que tudo isso está acontecendo ou vai acontecer. Bom, basicamente, essa é a nossa aula de hoje. Se você assistiu essa aula até aqui, convido você a dar um like e seguir esse canal aqui, a se inscrever nesse canal para você assistir as próximas aulas. E saiba que semanalmente essas aulas elas acontecem abertas. A gente tem um grupo aberto onde você pode estar trocando ideia comigo. Né? Se você quiser, você pode acessar o link na descrição desse vídeo e estar participando do grupo com a gente. Um grande abraço e até a próxima aula.